um homem obscuro e esquecido, mas que deixou profundas marcas no Brasil, para o bem ou para o mal. Mesmo sem, obviamente, agradar gregos e troianos, o general Golbery, do Couto e Silva, foi uma figura inteligente e astuta que, sabendo manobrar por entre os bastidores do poder interno do Brasil e tentando enxergar qual seria o papel do Brasil na geopolítica do planeta, conseguiu desenhar planejamentos e percepções que duram até os dias de hoje, mesmo que o seu nome não seja citado ou lembrado. No vídeo de hoje veremos a geopolítica do Brasil, de Golbery, de Couto e Silva. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece e de se inscrever nas nossas redes para ficar por dentro das novidades do canal no Telegram ou no Instagram. O meu nome é Adriano Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. A primeira coisa que Golbery faz em seu livro A Geopolítica do Brasil é fazer um recorte a partir de 1952, onde ele analisa as mudanças que vinham ocorrendo na sociedade naquele período, destacando a transformação radical nos valores e conceitos que moldavam a visão de mundo até aquele momento, desde os avanços na ciência até a revisão dos princípios filosóficos que também foram afetados por revoluções recentes. Ele destaca a revolução no pensamento científico, mencionando como as leis naturais estavam sendo reinterpretadas e como, por consequência disso, estavam impactando também o social. Em geral, ele se esforça em dizer que aquele é um tempo de mudanças radicais. Ele comenta sobre as tentativas e falhas históricas em alcançar a estabilidade e a paz global através de organizações como a Liga das Nações e a ONU. Ele sugere que há um mecanismo subconsciente de autoproteção que leva os países a acreditarem em ideais de paz e estabilidade, mesmo que eles sejam irrealistas diante da realidade. Há uma crítica à ingenuidade de ideais de alguns pactos que propunham a renúncia à guerra como instrumento político, mas que foram rapidamente ultrapassados pela realidade dos conflitos globais. A Liga das Nações é descrita como um idealismo utópico que fracassou em sua missão de manter a paz mundial, e agora nós teríamos uma nova filosofia do poder estatal, mais realista e menos idealista, que dominaria o cenário mundial. Ele cita Hatzel, um geopolítico que eu já falei sobre ele aqui no canal e recomendo você ver, e que há uma preocupação expressa com o fortalecimento das nações mais poderosas em detrimento das nações menores, que são cada vez mais enfraquecidas e pressionadas a se integrarem em estruturas regionais maiores. Pois para ele, com aquele contexto pós-Segunda Guerra, os países fortes se tornaram cada vez mais fortes e os fracos cada vez mais fracos. As pequenas nações se veem da noite para o dia reduzidas assim a uma condição de estados pigmeus, tendo que orbitar em torno de grandes titãs. Assim, ele basicamente acreditava que nas décadas seguintes, países fortes iriam submeter países fracos à integração regional, sobretudo em um mundo onde as distâncias estariam, entre aspas, cada vez menores. Com as estruturas internas dos estados, fosse na política, na economia ou no social, ficando cada vez mais forçados a se adaptar às novas exigências e limitações impostas pelo sistema das relações internacionais. Isso fez com que houvesse uma evolução do conceito de segurança nacional e estratégia em relação à guerra, pois a guerra deixou de ser um evento isolado para se tornar um fenômeno que envolve todas as esferas da vida e da política de uma nação. Ou seja, não adiantava mais avaliar a força de uma nação com base no número de soldados e equipamentos, mas sim na estrutura desse país como todo e como esse país iria coordenar tudo isso. Então ele fala daquilo que ele atribui como sendo categorias geopolíticas fundamentais e da realidade brasileira, sendo 3 esquemas propostos para a análise geopolítica de um Estado: o da Escola da Paisagem Política, o da Ecologia Política de Renner e White e o da Corrente Organicista de Kellen e Hatzel, sendo que esses esquemas acabam sendo parte de 2 categorias fundamentais: o espaço e a posição. É como olhar para um país e ver como ele é, o formato, como está dividido, onde tem mais gente, onde a produção é maior e até onde estão as fronteiras desse lugar.
tanto das áreas que estão bem ocupadas e como de outras que ainda estão esperando para serem usadas. Ou seja, é um jeito de ver como esse espaço é útil para o país. Já a posição não é só sobre onde o país está no mapa, é sobre como esse lugar se relaciona com os outros. Por exemplo, se está perto de outros países poderosos ou se é dependente de comércio com outros lugares. Tudo isso afeta como esse país se defende ou ataca e até influencia nos sonhos de expansão territorial desse estado. E tem uma coisa muito importante que afeta tudo isso, que é a circulação. Pois isso é o que liga esses espaços, movimenta as coisas e as pessoas, faz o território ficar ativo e até vai influenciar nas decisões de defesa ou ataque. Ele também comenta que o jeito como usamos esses espaços não é só algo da natureza, mas uma mistura do que a gente faz com o que já existe. Ou seja, a forma como usamos esses espaços é tão importante quanto os espaços em si. E no fim das contas, caberia ao Estado dar sentido a tudo isso. E então, finalmente, chegamos no desenho geopolítico que ele faz do Brasil. Ele começa destacando o óbvio, de como o Brasil é grande e tem um formato razoavelmente que lembra um triângulo, como uma parte grande de terras no meio, o Planalto Central, que de acordo com ele forma uma força unificadora que só deixa de existir na periferia do território, onde estão as forças de atração do Amazonas e do Prata. Assim, temos diferentes características geográficas que influenciaram na penetração e colonização de certas regiões no Brasil, sendo que esses elementos, como os rios navegáveis, o relevo, as áreas costeiras e a presença de barreiras naturais, como florestas e acidentes geográficos, afetaram historicamente a acessibilidade e a expansão para o interior do país. Então, no Nordeste Ocidental, nós temos os babaçuais densos, que não bloqueiam a passagem entre os vales do Parnaíba e do São Francisco devido à orientação favorável dos rios navegáveis. O litoral e o Planalto, a partir da grande escarpa costeira, que mesmo após ter sido moderadamente desmatada, ainda impede a entrada para o interior, exceto por coberturas naturais como no Rio Doce e na Paraíba. No extremo sul, há uma abertura para o mar interior ao sopé meridional do Planalto. Na região mais ao norte, com o desaparecimento da barreira litorânea, os tabuleiros e chapadões se expandem e a costa, com barreiras, dunas e recifes, não oferecem mais muita cobertura. O Rio São Francisco é bloqueado pela barreira de Paulo Afonso na boca do sertão. A circulação pelas hipotenusas ou cordas dos grandes arcos compensa a falta de uma rede fluvial perene no Nordeste brasileiro. E a região após São Luís, onde os estuários, canais marginais e a costa baixa e pantanosa estão sob efeitos de uma transgressão marinha. Para ele, o problema do Brasil é que, na prática, o país é um arquipélago no sentido demográfico, com grandes bolsões humanos espalhados pelo país e muito mal conectados. Lembrando que ele escreve isso nos anos 60, e assim ele apresenta a velha obsessão do Estado brasileiro em ocupar o interior vazio, e que o país deveria fortalecer as comunicações por entre esses arquipélagos por ferrovias, rodovias e hidrovias, conectando o sul e o nordeste com a parte central do país. E com relação à posição geopolítica do Brasil, considerando aspectos astronômicos, climáticos e geográficos, ele diz que, embora 90% do território esteja entre o Equador e os trópicos, há uma compensação pela altitude relativa do Planalto e pela influência marítima que acaba alcançando o interior, e apesar de 40% do território brasileiro estar a mais de 1.000 km do Oceano Atlântico, a presença do rio Amazonas, com sua influência marítima até as fronteiras, diminui a continentalidade do país para apenas 10%. O Brasil assim se mostra equilibrado entre forças continentais e marítimas, com destaque para a ação do mar no Nordeste e a presença de influências oceânicas na região amazônica. Então, ele cita o geopolítico Mackinder, que também tem um vídeo sobre ele aqui no canal e também recomendo que você assista, dizendo que a localização externa ao hemisfério mais populoso e a posição insular do país em relação à Ilha Mundo de Mackinder afasta o Brasil dos centros de maior poder da civilização ocidental, o que, por um lado, é bom, pois coloca o país longe das tensões geopolíticas mais fortes do planeta,
E apesar de termos esse extenso litoral com bons portos e localização estratégica no Oceano Atlântico, ficamos no Atlântico Sul, na periferia dos centros de poder, o que reduz essa vantagem, mas que é contrabalanceada pelo fato de que, graças ao promontório nordestino, possui suas cidades-chaves de São Luís e Salvador, que são de importância estratégica ao dominar o estrangulamento Natal-Dakar, que fica na África. Essa posição estratégica do Nordeste e da embocadura amazônica, juntamente com os recursos naturais como o manganês e as areias monazíticas, por exemplo, são para ele trunfos importantes para o Brasil em negociações e alianças bilaterais. E com relação à América do Sul, ele diz que a posição dos centros de poder sul-americanos destacam justamente a importância do Brasil. Afinal, a América do Sul fica predominantemente voltada para o Atlântico e para o hemisfério terrestre do leste. Assim, temos um hemiciclo interior que circunda a América do Sul em um raio médio de aproximadamente 10 mil quilômetros e inclui a América do Norte, a África e a Antártida. E um hemiciclo exterior descrito como ameaçador, com a possibilidade de surgirem ameaças perigosas contra a América do Sul, sendo que o continente sul-americano terá que se estruturar solidamente para garantir a sua segurança contra esse hemiciclo exterior, que inclui potenciais como a Europa, Índia, Austrália, Japão, China e outras regiões. Porém, há dilemas brasileiros em relação ao espaço geográfico, a segurança e a integração territorial, dividindo o desenvolvimento geopolítico em 3 fases principais. O primeiro, o equipamento e reforço da base ecumênica, o que significa fortalecer e consolidar a influência do Brasil, especialmente na região sul do país, estabelecendo potenciais regionais para garantir a segurança diante de possíveis ameaças, priorizando áreas como a região do Prata, o Nordeste e minimizando a atenção na periferia amazônica. E o segundo, a integração da península do centro-oeste brasileiro, sendo que nessa fase o foco é capacitar essa região para atuar como uma espécie de plataforma estratégica, seja para expansão em direção à Amazônia ou para contrapor qualquer avanço de influência de outros países vizinhos. E terceira, que é a velha obsessão das lideranças antigas brasileiras, a incorporação da Amazônia, tida por ele como uma fase crítica, pois considera seus recursos e sua importância estratégica. Golbery também menciona um dilema significativo enfrentado pelo Brasil, a escolha entre as influências continentais e marítimas. O país se concentra entre 2 destinos geográficos, o vasto interior continental, com seus recursos ainda pouco explorados, e o oceano, que liga o Brasil aos centros de produção e cultura do hemisfério norte. Mas se por um lado há a dúvida do Brasil precisar escolher entre sua influência terrestre e marítima, por outro, independente disso, há o que ele chama de objetivos nacionais permanentes, sendo eles a salvaguarda de sua independência política, o que significa proteger a soberania a todo custo, mesmo que buscando cooperação e paz internacional. A manutenção do estilo de vida democrático, buscando manter e fortalecer um sistema democrático com participação efetiva e consciente do povo brasileiro nas decisões de Estado, a garantia das liberdades regionais e autonomia local, o que envolve assegurar as liberdades das regiões dentro do país, no sentido federativo, e de dar autonomia aos governos locais, no sentido municipalismo. Consolidar a unidade nacional ou, em outras palavras, buscar a integração social crescente, baseada em princípios de justiça social e moral cristã, a incorporação do território nacional, procurando integrar e valorizar os espaços ainda não ocupados até então do território nacional, o fortalecimento equilibrado da estrutura econômica, buscando garantir altos níveis de bem-estar e cultura para o povo brasileiro em todas as regiões do país, a manutenção do status quo territorial na América do Sul, procurando preservar as fronteiras atuais e evitar tendências revisionistas ou a formação de blocos políticos ou econômicos que possam ameaçar a paz no continente. O fortalecimento da solidariedade e cooperação na América, promovendo a cooperação entre os países americanos para o progresso geral e a defesa continental, e o fortalecimento do prestígio nacional no exterior, através do princípio da igualdade jurídica entre os Estados, a busca de uma projeção crescente do país no exterior para salvaguardar os seus interesses e contribuindo para a paz internacional.
A configuração geopolítica brasileira por ele, então, é desenhada pela Heartland Central, o que inclui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e partes de Goiás e do Mato Grosso, formando uma massa continental dominante. O maciço nordestino entre o Parnaíba e o Gurgueia, um bloco maciço com influência limitada ao litoral baiano e ao Rio São Francisco. O Núcleo Sul, que abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo esse um bloco continental de terras altas, com uma economia baseada na agricultura, na pecuária e na indústria, e o que ele chama da Segunda Heartland, abrangendo os estados do Mato Grosso, Rondônia e Acre. É um bloco continental de terras baixas, com uma economia baseada na agricultura e na exploração mineral. Além desses 4 núcleos, Golbery ainda identifica 2 faixas. A faixa marítima, abrangendo a costa atlântica do sul da Bahia ao Rio Grande do Sul, que sendo uma faixa de terras baixas, tem uma economia baseada no comércio e no turismo, e os cinturões fluviais, abrangendo o curso médio e superior dos rios Tocantins, Araguaia, Paraguai e Amazonas. E então temos a questão do mundo além-mar, que segundo ele é um mundo ameaçador e tumultuado. Aqui ele analisa a perspectiva geopolítica do planeta, especialmente focada na visão sul-americana, onde ele desenha 2 hemisférios, voltando então a citar e explicar os hemiciclos que eu mencionei agora há pouco. Voltando principalmente no hemiciclo interior, que esse é o hemisfério interno, com um raio médio de 10 km se estendendo da América do Norte até a Antártida, e que é caracterizado pela América do Sul e de outros continentes semi-despovoados até então, lembrando que ele escreve isso nos anos 60, como a África. Golbery destaca esse hemisfério como crucial para a segurança sul-americana, enfatizando sua importância geoestratégica. E o hemiciclo exterior, com um raio de 15 mil quilômetros, englobando a Eurásia, incluindo a Europa Ocidental, o Império Soviético, a China, a Índia e o arquipélago indonésio, entre outros. Golbery ressalta que, historicamente, esse hemisfério tem representado a fonte de ameaças mais graves e persistentes para a América do Sul, o que leva ao que ele diz sobre a dependência do Brasil em relação ao restante do Ocidente, principalmente aos Estados Unidos, em diversos aspectos, como comércio, desenvolvimento econômico, progresso tecnológico e até mesmo sua própria segurança. Ele descreve a situação do Brasil como sendo vulnerável diante de um novo imperialismo, o que se apresenta sob disfarce de uma ideologia dissociadora, ou, no caso, o comunismo. Essa ideologia, segundo ele, se camufla sob bandeiras de justiça social e liberdade, mas que na verdade corrompe e desmoraliza, minando as crenças e virtudes da sociedade. Golbery enfatiza a importância do Ocidente, especialmente a América Latina, de encontrar alternativas viáveis para os países subdesenvolvidos que não sejam nem a estagnação e nem a miséria propagadas pelo comunismo. Ele argumenta que simples pregações sobre as virtudes da livre empresa, os benefícios do capital estrangeiro ou a divisão internacional do trabalho não serão o suficiente para deter as investidas comunistas. Pelo contrário, ele defende uma demonstração prática da capacidade do regime democrático em elevar povos subdesenvolvidos a patamares elevados de bem-estar e progresso, sem sacrificar liberdades ou oprimi-los, como uma forma de se contrapor às críticas ao capitalismo explorador. Golbery acredita que a América Latina, incluindo o Brasil, poderia ser um campo propício para essa demonstração, uma experiência que não apenas resgataria os países da região, mas também serviria como um exemplo ao mundo, mostrando que o regime democrático é capaz de realizar progressos substanciais sem cair nos problemas do subdesenvolvimento. Ele finaliza ressaltando a importância dessa redenção da América Latina não apenas para a região, mas para a defesa dos valores e crenças da civilização ocidental, que, segundo ele, enfrenta desafios de atração e capacidade de influência diante do avanço persistente e desagregador da ideologia marxista. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem, de se inscrever no canal ativando o sininho de notificações ou de nos seguir através das outras redes do Telegram ou do Instagram. E considere a hipótese de virar membro, não só você terá acesso antecipado aos vídeos, como também acesso aos vídeos exclusivos para os membros. E ainda participar do grupo exclusivo do Telegram, interagindo com outros membros e comigo.
Obrigado, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.